Bolsonaro caminha para uma tragédia em São Paulo no movimento de auto-boicote por estar desorientado na hora de equacionar a questão jurídica com a política. Bolsonaro precisa apoiar Ricardo Nunes para se mostrar ainda um político relevante, mas Ricardo Nunes está perdendo o apoio do União Brasil e não apoia Bolsonaro juridicamente. Por isso, o ex-presidente o boicota, apoiando Pablo Marçal, que o defende juridicamente, mas é fraco politicamente. Esse é o caminho da tragédia de Bolsonaro, porque esse movimento dúbio favorece a candidatura de José Luiz da Atena e principalmente de Guilherme Boulos para enfrentar da Atena ou Pablo Marçal no segundo turno. Bolsonaro está desorientado e vai para o abismo. Na sua opinião, da Atena terá chances de vencer Ricardo Nunes? E mais ainda, quem é o candidato ideal para Boulos enfrentar no segundo turno? Esse movimento o favorece? Bolsonaro está desorientado, então like no vídeo se você concorda comigo e se inscreva no canal. Bolsonaro está completamente perdido. Completamente perdido. Ele não consegue equacionar o lado jurídico do lado político. Ele se sabota. Bolsonaro não entende como realizar isso, porque ele precisa se manter firme politicamente, mostrando que ele tem as suas influências, que ele consegue os votos, que ele influencia nas questões locais, nas questões municipais, que ele consegue projetar candidatos, mas ao mesmo tempo ele precisa que esses candidatos o apoiem juridicamente. Só que se esses candidatos apoiarem Bolsonaro juridicamente, eles podem se queimar. Então o que acontece? Ele patina, ele se perde, ele não sabe o que fazer e ele se boicota. Ao apoiar Marçal em detrimento de Nunes, Bolsonaro não sabe o que fazer, porque Marçal o apoia juridicamente, mas não tem força política. Nunes tem a força política para vencer Boulos, mas ele não o apoia juridicamente. O que ele fará nessa situação? Ele não sabe, ele está totalmente perdido. O cenário em São Paulo, pessoal, é um cenário de grande indefinição e tensão para Bolsonaro. Indefinições e tensões provocadas também pelo próprio ex-presidente, mas muito pela presença de José Luiz da Atena, o apresentador da Bandeirantes que sempre fala que vai sair como candidato, sempre recua, mas dessa vez parece que é pra valer. Só que São Paulo está com uma indefinição porque duas pesquisas de dois institutos bastante respeitados, a Quest e o Datafolha, mostraram resultados bem diferentes para o da Atena. Porque a Quest mostrou o da Atena empatado na margem de erro com Boulos e Ricardo Nunes. E no Datafolha, da Atena está bem abaixo de Boulos e Ricardo Nunes. Então esses dois cenários exigem pesquisas mais aprofundadas ou novas pesquisas para nós sabermos como é que está, de fato, o cenário em São Paulo e toda essa situação crítica para Bolsonaro. Os aliados do ex-presidente acreditam que o Pablo Marçal tenha chegado no seu teto, bem atrás de Nunes, da Atena e também do Boulos em ambos os institutos. Só que Pablo Marçal pode começar a crescer com o apoio do União Brasil, mesmo que Pablo Marçal tenha tido um desempenho bem abaixo do esperado na sabatina do UOL. Nunes é ameaçado diretamente por Marçal e da Atena. Por quê? O da Atena, pessoal, ele vai atacar o Ricardo Nunes, porque um voto que da Atena tira de Nunes para ele próprio é quase como se contasse por dois. Porque é um voto que ele tira do Nunes, então é um voto que o Nunes perde, e é um voto que o da Atena cresce. Então a distância cai em dobro para o Ricardo Nunes. O da Atena, ele tem esse histórico de abandonar as candidaturas. Dessa vez ele falou que é para valer, a não ser que alguém o sacaneie. O que seria alguém o sacanear? Não sabemos. No UOL, o da Atena teve um desempenho bastante político tradicional, né? Populismo tradicional, atacando a velha guarda da política. Ele tem feito isso para atacar o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, mais ou menos emulando o João Dória lá de 2016. É claro que o da Atena, ele vai atacar a política tradicional, porque é isso que vai fazer com que ele tire votos do Ricardo Nunes. E é isso que pode fazer com que ele ascenda politicamente e tire votos do Ricardo Nunes. E se o Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno, seria desastroso para o Bolsonaro. Porque Nunes é o candidato apoiado por Bolsonaro
mesmo que Bolsonaro fomente a candidatura de Pablo Marçal. Para piorar a situação, o União Brasil, que é um partido influente em São Paulo, principalmente em São Paulo, capital, está praticamente rompido com o Ricardo Nunes. No momento da gravação desse vídeo, o prazo que o União Brasil deu para Ricardo Nunes tomar uma posição referente à parceria e à coligação se encerrou. Até o final da semana é possível que a gente já tenha uma definição maior sobre o posicionamento do União Brasil, que pode apoiar o Pablo Marçal. Se o União Brasil apoiar o Pablo Marçal, pode ser aquele gás a mais, aquela musculatura a mais, para furar mais um pouquinho o teto que, na visão dos bolsonaristas, Pablo Marçal já atingiu. E você acha que Marçal vai crescer em cima de quem? De Nunes ou de Boulos? Claro que de Nunes. A situação de Bolsonaro fica cada vez pior. Mas o próprio ex-presidente, pessoal, como eu falei, ele não consegue equacionar essa equação entre política e a questão jurídica. Porque o Bolsonaro, ele quer o apoio do Ricardo Nunes para as suas questões jurídicas. O Ricardo Nunes, como nós vimos em outros veículos de comunicação, né, a Veja falou, o Metrópolis falou, ele está perdido. Ele não sabe como defender o Bolsonaro no palanque. Da mesma forma que o MDB também não sabe. Como que alguém vai sair em defesa do Bolsonaro, sendo que tem gravações dele do Alexandre Ramagem? Sendo que provas estão chovendo a todos os momentos? A Polícia Federal está soltando coisas a respeito do Bolsonaro. Como que um aliado vai defendê-lo, vai se comprometer para logo depois ser desmentido, cair no constrangimento de uma prova cabal e irrefutável contra Bolsonaro? E na cidade de São Paulo, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, que é o queridinho agora dos comunicadores políticos, perderam para Lula e Haddad. Então o Nunes tem que adotar uma postura de cautela, diferentemente do Pablo Marçal, que não tem nada a perder, é franco atirador e é bolsonarista. Na sabatina UOL, do UOL, o Pablo Marçal teve um desempenho abaixo do esperado, mas ele defendeu o Bolsonaro. E o que o Bolsonaro fez? Compartilhou o vídeo do Marçal para os seus aliados. E também para os seus apoiadores nos grupos de transmissões de aplicativos de disparo de mensagem, sabotando a candidatura do Ricardo Nunes. O Bolsonaro, essa situação para ele é muito ruim. Pelo seguinte, ele acha que ele ainda manda no bolsonarismo, mas ele não manda. Ele não manda no bolsonarismo. Bolsonaro vai mostrar agora em 2024 que ele não tem o controle total sobre os bolsonaristas. Porque está acontecendo um fenômeno em São Paulo, mas também em Belo Horizonte, que é o voto independente dos bolsonaristas. Porque em São Paulo, o PL e o próprio Bolsonaro apoiam o Ricardo Nunes. Pelo menos até a página 1. Em Belo Horizonte, o PL e Bolsonaro tem como candidato o Bruno Engler. Só que o bolsonarismo em São Paulo está migrando para o Pablo Marçal. E em Belo Horizonte já migrou para o Mauro Tramonte, que é do Republicanos. Aí você fala assim, mas isso não é bom para o Bolsonaro? Não, isso é péssimo. Porque o gado não escuta mais o berrante de Bolsonaro. O Bolsonaro, ele influencia, mas não é definitivo. Isso mostra que há a possibilidade de candidaturas bolsonaristas independentes de Bolsonaro. O que ele faz com o Ricardo Nunes mostra que ele, Bolsonaro, não tem a força política diante dos seus apoiadores como ele acredita que tenha. Talvez ele esteja percebendo esse movimento e por isso tenta fomentar o Pablo Marçal para lucrar politicamente da ascensão do influenciador bolsonarista. É uma possibilidade, você coloca aqui nos comentários o que está acontecendo, o que passa na cabeça do Bolsonaro. O que eu sei é o seguinte, esse cenário favorece Boulos. Porque, na minha visão, Boulos perde para Pablo Marçal no segundo turno. Ele perde. Mas Boulos vence, perde para Pablo Marçal, perdão. Boulos perde para Ricardo Nunes no segundo turno. Mas Boulos vence Pablo Marçal e Datena. Para Bolsonaro, esse cenário seria péssimo. Porque isso significaria Ricardo Nunes fora do segundo turno. Mostraria que Bolsonaro não tem influência. A ponto do Ricardo Nunes ficar fora do segundo turno para o Datena. Todo esse cenário depende da Datena. A Datena é uma peça central. E se Boulos vencer a prefeitura de São Paulo, ele e Lula vão esmagar Tarcísio de Freitas. O que dificulta também o bolsonarismo.